Quais são os 3 melhores pilares, estratégias, pontos para você poder escolher uma empresa e investir em renda variável, mesmo em épocas de crise ou em momentos onde a economia já estiver mais estabilizada? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Eu quero falar com você como você poderá escolher as melhores ações para você que está iniciando e ter uma carteira que vai te trazer ótima rentabilidade para o futuro. Então, pegue aí papel e caneta na mão que está na hora de mais um conteúdo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando agora, aproveite para se inscrever aqui no canal. Desta maneira o YouTube vai te avisar quando eu publicar mais um vídeo aqui para você e deixe o seu like ao longo do vídeo se você gostar deste conteúdo. Bom, vamos lá. O que é importante entender? Será que existe uma fórmula mágica para que nós possamos prever o futuro quando o assunto é renda variável, ações? E a minha resposta é um sonoro não. É impossível qualquer pessoa conseguir prever o que está acontecendo, por exemplo, agora com a economia ou o que pode acontecer daqui a alguns anos. Mas existem alguns fatores, alguns princípios que fazem com que em toda a história sempre esses princípios estiveram presentes naquelas empresas de sucesso e agora, no século XXI, entra mais um fator importante para que você possa escolher. Por isso, eu separei 3 fatores aqui para que a gente possa conversar sobre ele. Peguei 2 empresas de uma maneira aleatória, não é uma recomendação. São empresas, sim, que eu tenho na minha carteira, mas entenda que é de uma maneira didática para poder te ensinar, para que você possa pensar e analisar junto aí com a sua carteira. E são 2 empresas que estão em setores diferentes, tem um PVP diferente aqui para a gente colocar como curiosidade. Então, vamos lá. O primeiro ponto é entender exatamente algo que talvez você já tenha passado por dificuldade ou aprendido como isso é importante. O que eu estou dizendo? De caixa. Ou seja, você ter dinheiro em caixa. De uma maneira geral, quando as empresas elas estão preparadas para qualquer tipo de crise ou vai perder menos, digamos assim, nós temos aqui o que nós chamamos de dívida líquida. Então, é um ponto importante que você vai ter que olhar, vou chamar aqui, vou colocar um Lzinho aqui de líquida, tá? É um ponto importante que você vai ter que olhar quando você estiver escolhendo uma empresa para poder investir. Anderson, mas me explica, o que é uma dívida líquida? Eu vou trazer um exemplo muito prático para você colocar na sua vida real. Imagine que se você agora listasse todas as dívidas que você tem e do outro lado você olhasse para toda a quantidade de dinheiro disponível que você tem para pagar aquelas dívidas. Quando você subtrair a dívida bruta, todo esse conjunto de dívidas do seu dinheiro disponível, vai ficar positivo ou negativo? Então, vamos lá. Se você tem, suponha aí, R$1.000 de dívida e você só tem 200 de dinheiro em cash, 1.000 menos 200 vai sobrar 800. Significa que a sua dívida ainda é de 800. Quando esse valor é positivo, significa que a empresa está devendo. Quando esse valor for negativo, significa que ela tem caixa, consegue pagar as suas dívidas e ainda sobra. Por isso, no momento de crise, é importante que você escolha empresas que tenham caixa. Porque este caixa é que vai ajudar. Eu não sei se toda essa crise que nós estamos vivendo vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos e etc. Imagina se fosse no seu caso, quanto tempo você conseguiria ficar. Então, falando de dívida líquida, agora eu quero te apresentar essas 2 empresas que eu escolhi para a gente fazer essa comparação. A primeira é a Locamerica e a outra é a CEMIG. Se não me engano, 4, tá? Então, olhando para o caixa dessas 2 empresas, você vai poder fazer aí com as empresas que você tem na sua carteira ou com aquelas empresas que você pretende investir, está estudando, está analisando. Neste momento, se a gente for colocar aqui o caixa da Locamerica, tá em 2,6 bi. Então, 2,6 bi, tá positivo. Então, o que isso significa? Significa que, pegando a dívida bruta desta empresa, tirando o dinheiro que ela tem neste momento de disponível, vai pagar as dívidas, mas ainda vai ficar uma dívida de 2,6 bi. Enquanto da CEMIG vai ficar 13,5 bi.
Então já tem uma dívida aí bem maior. São dois setores diferentes, peguei de propósito para que você possa avaliar, principalmente pelo que eu vou te mostrar aqui no item 2 para você olhar. Então, se fosse avaliar apenas a questão da dívida, a Locamerica teria menos dívida, ou seja, seria uma empresa para você olhar com bons olhos se você fosse comparar com a CEMIG. Vale lembrar que é importante que você sempre compare empresas de mesmo setor. Eu peguei de setores diferentes porque eu quero trazer um fator aqui que é qualitativo, não é uma coisa que a gente consegue medir de uma hora para outra, mas é importante que você saiba. Bolso. O que isso tem a ver, Anderson? Entende? Bom, esse aqui é um aparelho que cabe no meu bolso, um celular. E a pergunta é, aquela empresa que você está estudando, escolheu para investir, tem na sua carteira, nesta época de internet, redes sociais, e-commerce, ela consegue entregar todos os seus produtos através da internet, ou seja, ela cabe no bolso. Muitas pessoas me perguntam, Anderson, qual que é a melhor empresa para poder investir ou a melhor empresa para você poder construir, desenvolver, criar uma empresa? E eu sempre digo, olha, procure criar uma empresa que caiba dentro de um celular para que o usuário, o cliente, ele possa ter aquele serviço, aquele produto disponível no celular. Por isso, todo o sucesso do Uber, Airbnb, Netflix, toda esta facilidade de entregar o serviço através da internet. Então, a primeira coisa é pensar numa escala de 1 a 5, por exemplo, de 0 a 10, como você avalia estas duas empresas. Será que a CEMIG tem algum problema de colocar no bolso ou não? Hoje, bom, ela só tem que entregar energia elétrica, no caso aqui de Minas Gerais, para todas as residências, empresas, etc. Bom, no caso da Locamerica, o que a gente tem? A gente tem uma facilidade também que pode ser locado carros através do celular com uma enorme facilidade, mas o indivíduo, o cliente, eu, você, teremos que sair do aeroporto, da nossa casa, chegar até um local, um estacionamento e pegar aquele carro. Então, comparando os dois, a avaliação agora, eu gostaria que você me ajudasse. Na sua opinião, qual das duas se adapta melhor uma questão de tecnologia e quais das duas elas podem trazer uma melhor performance, um melhor relacionamento, um melhor layout, uma usabilidade entre cliente e empresa. E aí vem a avaliação, que vai ser um pouco subjetiva, vai ser qualitativa, de acordo com a sua experiência. Bom, feito isso, você vai poder analisar o caixa, tem vários sites que você pode acessar, que você vai ver a dívida líquida de quaisquer uma das empresas que você queira investir, então isso é super fácil. Essa questão de analisar, será que cabe no meu bolso? Você vai ter que começar a pensar. E no terceiro, é uma situação que eu chamo de TEN. Tá? TEN é em inglês TEN. O que significa TEN? 10. Então a pergunta é, vamos colocar aqui entre parênteses, 10. Daqui a 10 anos, analisando a qualidade da empresa e não apenas o potencial que ela tem para poder se valorizar em 2, 3, 4, 5 meses, a pergunta é, daqui a 10 anos, a Locamerica ou a CEMIG estarão melhores posicionadas para que você possa ter dividendos, para que você possa ter uma valorização desta empresa. Novamente, vem aqui um critério subjetivo que você vai ter que analisar e começar a pensar. Anderson, mas na sua opinião, se fosse uma escala de 0 até 5, tá? 0 até 5 para todos os dois, 0 até 5. Tá? Na minha avaliação, colocaria aqui, por mais que já estejamos aí buscando energia limpa cada vez mais, tá? A CEMIG aqui, eu acho que ainda para os próximos 10 anos vai ter aí uma boa demanda, enquanto para Locamerica aqui eu não vejo com tanto bons olhos. Então, assim, 2,5. Daqui a 10 anos, será que vai ter carros elétricos, mais Ubers, mais pessoas comprando carro, mais jovens utilizando toda essa estrutura? Então é algo que você tem que pensar para um prazo de, por exemplo, 10 anos. Outros dois fatores que você pode associar a esta breve análise é em relação ao setor que a empresa ela está inserida. Então, por exemplo, a Locamerica ela está inserida num setor de aluguel de carros. Então você começa a pensar, bom, se eu fosse dono dessa empresa ou de parte dela, como assim você deve considerar quando você compra uma ação de uma empresa,
como ela estará ao longo do tempo? Será que é algo que sempre as pessoas estarão precisando, locar carros, etc? Será que para os próximos anos tudo isso será um setor que é próspero, um setor que está em crescimento? Bom, do lado de cá nós temos a CEMIG, que é um setor de energia elétrica. Então é um setor que vem crescendo. Quanto mais indústrias nós temos no país, mais uma demanda de energia elétrica e assim por diante. Então são dois setores que você vai ter que analisar, são dois setores distintos mesmo, por isso que eu coloquei eles aqui. E aí você começa a analisar um dos índices importantes, que é o preço sobre o valor patrimonial. Da Locamerica, ele custa 1,64. Então isso quer dizer que você está comprando, ela está ficando um pouco mais cara, 64%, com base nos investidores. Os investidores estão pagando mais caro, olhando para esta empresa e falando assim, olha, pelas características dela, eu pago 64% a mais. No caso da CEMIG, está com PVP mais baixo, ela está custando neste momento 16% mais barato, com base nessa valorização dos investidores, ou seja, 0,84. Você está comprando o que seria de R$1 por 84 centavos. Então, diante disso, você que está começando a investir, o que você precisa entender? Não tem como prever o que vai acontecer com a Locamerica para o futuro, não há como prever o que vai acontecer com a CEMIG, por exemplo, uma empresa do setor de energia elétrica, mas é importante que você comece a pensar de quais empresas eu quero ser sócio, quais empresas eu quero ver crescer ao longo do tempo, se este for o seu objetivo, por exemplo, investir pensando no longo prazo ou investir no curto prazo. Então, diante disso, é hora de você pegar toda essa estratégia, anotar, começar a pensar. E aí, o que eu coloco para a minha estratégia? Além disso, você sabe o que você pode fazer? Bom, você pode participar do Telegram, Excelência no Bolso, onde todas as semanas tem novidades, tem materiais, tem arquivos, tem pesquisas dentro do grupo do Telegram. Onde está o link? O link está aqui na descrição. Além disso, eu não sei se você já participa ou se você já recomendou gratuitamente o curso prime.excelencianobolso.com.br, seu primeiro passo para investir, 100% gratuito para você começar aí a entender, a colocar a sua mente para pensar em investimentos. Prime, o primeiro passo para investir. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe aí com os seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, deixe os seus comentários, me conte se você está investindo, se você pensa em investir em uma dessas empresas, o que você está levando em consideração. Vamos bater um papo aqui nos comentários ou também lá no meu Instagram, Excelência no Bolso. Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!